Oi pessoal, meu nome é Sérgio e a gente vai falar hoje sobre programação parametrizada. A programação parametrizada ela foi desenvolvida principalmente para você efetuar alguns programas de peças semelhantes, peças que só têm alteração de valores de cotas, né? E são semelhantes no perfil. Então, no início, as máquinas CNC tinham poucos ciclos e essa necessidade de você fazer desbastes, então você precisava ficar programando linha a linha. E a programação parametrizada, você altera alguns valores e aí você consegue fazer todo o desbaste, o acabamento dessa peça com a programação mais simplificada, utilizando cálculos matemáticos. Esses cálculos matemáticos depois foi inserido nas próprias máquinas, né? Efetuando assim a utilização dos ciclos. Então, uma vez eu precisei desenvolver para um cliente alguns ciclos que o comando dele não possuía. Então, no caso, no comando FANUC, você tem a possibilidade de fazer macro. Então, eu fiz tudo como macro para ele. Eu fiz a programação parametrizada, eu salvei em um programa interno da máquina para eles não ter acesso, para eles não precisar mexer nisso aí e depois perder de repente esses programas. E aí eu fiz então uma apostilinha mostrando para eles como que eles iam acionar aquela macro e o que era aquela macro, né? Então, por exemplo, o G65 ia acionar a macro. Aí eles iam seguir todas as letras aqui para digitar todos os valores, né, que eles queriam fazer naquela característica específica da peça. E aí a máquina ia fazer toda essa usinagem para eles. Então eu fiz vários ciclos, né? Eu fiz um ciclo de interpolação helicoidal no sentido horário também, para eles poderem usinar rosca. Aí ia variar só a questão do perfil da ferramenta, né? De acordo com o perfil da rosca. Então a furação circular. Então eles digitando os valores que eu tinha especificado, as letras que eu tinha especificado, automaticamente a máquina ia realizar esse ciclo. Ela ia puxar o programa lá que estava na série 9000, né, ou 8000, e ia realizar então aquele ciclo. Então, para máquinas que não tinham esses ciclos antigamente, era uma saída de você fazer isso, ou fazer a programação diretamente, né? Então, quando você fizesse a programação diretamente, só que daí o programa ficava exposto, né? E corria o risco de alguém alterar alguma coisa nesse programa e depois se perder, né? Então por isso eu deixei escondido no caso desse cliente aqui. Então a programação parametrizada, ela facilita nessa questão de você estar alterando as cotas do seu desenho, apenas mudando algumas informações. E aí a máquina vai fazer todo o desbaste para você da sua cavidade, da sua característica que você vai estar utilizando. No comando Siemens, as variáveis elas são declaradas com a letra R. E depois vai estar utilizando os operadores matemáticos, né? Então, vindo aqui para a tela, quando a gente pega uma esfera, por exemplo, então você vai fazer todos os cálculos para que a máquina execute as diversas operações sem agredir a parte que é a parte da sua peça. Então a máquina que vai fazer todos os cálculos. Recentemente eu assisti um vídeo aí e o pessoal questionou se não dava para fazer a usinagem alterando os valores dos 3 eixos aqui no caso da esfera. E isso também se aplica para o cone, né? Quando você vai usinar
uma superfície cônica ou vai fazer uma rosca cônica, né? Usinagem de uma rosca cônica no centro de usinagem. No caso aqui, eu desenvolvi a esfera. Então, na esfera aqui, ó, o que o rapaz fez? Ele fez o desbaste da esfera. Então, ele chegava com a ferramenta, fazia o contorno, afastava a ferramenta, incrementava em Z e fazia o contorno novamente. Só que isso vai ficar uma linha na onde a ferramenta está aproximando da peça ali e saindo da peça, que é a pressão de corte da ferramenta. Então, para o acabamento, aí a gente vai estar fazendo um desbaste contínuo. Então, isso aqui hoje em dia está muito mais fácil da gente fazer num CAM, por exemplo, né? Então, você seleciona a superfície no CAM, seleciona a ferramenta, o CAM já faz toda essa programação para você, e aí você utiliza lá um pós-processador de acordo com o seu comando e faz a usinagem. Mas tem como fazer parametrizado? Também tem. Eu fiz, no caso aqui, uma programação ponto a ponto, como se fosse o CAM. Inclusive, eu fiz também a programação compensando o raio da ferramenta, fazendo que uma esfera você vai fazer o acabamento com uma ferramenta esférica, né? Então, com um raio esférico ali. Utilizando aqui o Sinotrem, que é um software da Siemens, que simula o comando da Siemens, né? Então você tem o comando da Siemens simulado aqui. Aí eu peguei o programa do rapaz, eu fiz algumas alterações. Eu alterei, por exemplo, aqui o comprimento do cilindro, o diâmetro também do cilindro, para ficar mais fácil para mim verificar algumas características lá a hora que eu estava testando, né? Então aqui está o programa dele, que ele fez o desbaste da esfera, né? Então ele fez o cálculo do X e do Y, desculpa. O Z ele estava fixo, né? Então ele aproximava em Z e fazia a usinagem, compensando o raio da ferramenta, descompensava o raio da ferramenta na saída, incrementava em Z novamente e fazia o contorno da peça. Aí eu peguei e resolvi fazer então a programação do acabamento. Então eu fiz aqui uma chamada de ferramenta, né? Acabou o desbaste, eu chamo a ferramenta, aí eu faço esse cabeçalho aqui, eu faço do jeito que eu costumo fazer em todas as máquinas, né? Aqui ainda eu coloquei menos códigos de preparação, mas normalmente eu faço um cabeçalho completo para evitar que tenha alguma função carregada anteriormente. Aí eu faço as declarações de variáveis, no caso aqui, ó, o raio da esfera. Aí eu coloquei o raio da esfera, da ferramenta esférica, né? O incremento angular em Z. Aí depois o incremento angular X e Y. Por quê? Porque eu vou fazer ponto a ponto aí. A ferramenta vai deslocar ponto a ponto. Aí você fala assim, mas vai ficar tudo segmentos de reta. É claro que vai ficar. À medida que você vai reduzindo esses segmentos de reta, a máquina vai fazer ponto a ponto, ou seja, pequenos segmentos até chegar a distância de um ponto do outro muito pequena. E aí vai ser de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com a tolerância geométrica que você tem. Então aí você tem o ângulo final da calota que você vai querer usinar, né? Você vai fazer alguns cálculos, né? Então você tem a variável R5, que ele tinha colocado também, eu mantive ela para fazer o cálculo
de número de passadas que vai dar, né? Aí o ângulo inicial em Z e o ângulo inicial X e Y, né? Para a máquina ter um início de cálculo, né? Onde ela vai posicionar e aonde ela vai começar o cálculo, né? Porque o posicionamento eu vou fazer direto e aí depois ela vai começar a fazer a usinagem, então ela precisa estar posicionada de acordo com o início do cálculo. Com relação ao cálculo aqui, então eu fiz o cálculo do posicionamento na esfera em X em relação à compensação da ferramenta também em X. Mesma coisa para Y e mesma coisa para Z. Feito isso, aí eu fiz o pequeno segmento de reta, faço os cálculos com relação ao avanço, né, da máquina, o quanto que ela vai se deslocar durante essa usinagem, reposiciono a máquina e aí faço a quantidade de ciclos que for adequada para fazer essa usinagem. Afasto a ferramenta e termino a programação. Então aqui vindo para fazer a simulação, então eu vou colocar aqui na vista 3D, a gente tem a usinagem do desbaste, né? Aí a gente pode colocar uma ferramenta maior, né, para ela já ir pegando essa parte de fora do material, para não ficar essa sobra, né? Então é tudo ajuste que dá para fazer, né, para usinagem aí. Aí então faz o desbaste e depois a gente vai entrar então com o ciclo de acabamento. No ciclo de acabamento, a ferramenta vai deslocar aí direto, sem sair da peça, os 3 eixos. Então ela vai estar deslocando aqui os 3 eixos, fazendo o acabamento da esfera. Eu vou estar aumentando um pouquinho a velocidade aqui, ó. Para fazer essa usinagem. Então aqui, ó, quando a gente vai fazendo o acabamento da esfera, vai deslocando os 3 eixos, os segmentos de reta que vai ser feito, o deslocamento ponto a ponto é você que vai escolher. Então lá a gente colocou um incremento angular em Z de meio e um incremento angular XY de 5 graus. Então a cada 5 graus ele estaria descendo aí meio grau em Z. Isso contando com com uma ferramenta esférica fazendo uma superfície esférica, já ia dar um bom acabamento, viu? Pode-se reduzir esses ângulos, né? E aí vai ficar um acabamento ainda melhor na sua peça. Só que para você fazer esse acabamento, o que acontece? Vai demorar bastante a usinagem, né? Então eu coloquei aí 5 graus para que não demore tanto a usinagem e que fique bom o acabamento aí da superfície simulada, né? Então o Z ali já está chegando próximo de 0, né? Aí chegando em 0 ele vai passar, porque ele vai até a compensação da ferramenta, né? Como parar o vídeo aí e verificar esse programa, né? Como que ele foi feito, porque a base matemática é o que é mais importante para você fazer a programação parametrizada, né? O comando faz toda a parte de cálculo para você. Você só precisa acertar as características ali de acordo com a matemática e as variáveis aonde você vai estar alterando para fazer as suas características.
Bom, até a próxima e obrigado.